Sabe quando a gente sente muita vontade de comer algo e não come? E acaba ficando ainda pior a situação depois. Porque daí quando a gente come muito. Ou aí vem aquela culpa, aquele rolo todo que a gente sabe que acontece. Ontem aconteceu isso comigo. Enquanto eu vou desmontando aqui essa bênção de Deus, que é um chocotone, eu vou contar pra vocês. Ontem eu tava bem ansiosa. Alimento nunca é, quando a gente se passa na alimentação, nunca é somente sobre o alimento, sobre qual comer ou não comer. Nunca é. É sobre o porquê a gente quer comer. Ontem eu tava muito ansiosa. Muito. E eu sempre uso com as minhas alunas uma estratégia de primeiro pensem o porquê que querem comer algo tanto, né? Pra depois ver se vale a pena e se quer realmente comer, come e fica sem culpa. O que acontece? Quando às vezes a gente tá muito na cabeça que, por exemplo, a fase que a gente tem que emagrecer, que a gente não tá bem com o nosso corpo, a gente não tá bem com a nossa mente, tá tudo meio bagunçado, e uma coisa vai desencarrilhando a outra até virar um gigante, né? Um gigante problema. E ontem eu tava muito ansiosa, resolvi que me deu muita vontade de comer chocolate. De comer chocolate. Eu só vinha na cabeça a imagem do mousse, assim, do chocolate bem forte, assim. Só que eu não tenho nada em casa, a gente não costuma comer nada de chocolate. Tinha cacau, tinha leite, tinha essas coisas, mas... E eu disse, tá, quer saber? Isso assim, sei lá, de manhã já. E ansiosa, né, pelos BOs da vida. Eu disse, vou tentar comer isso aqui pra ver se ameniza. E deu. Gente, só que isso, eu passei o dia inteiro. Fazia uma coisa, tava ansiosa e ela inventava outra. Eu tenho essência de baunilha. Usei essência, botei cacau. Isso é que eu comecei a comer muita quantidade de coisa, tudo que tinha em casa, pra ver se supria aquela vontade de comer o doce. Nenhuma receita passava vontade. Até que chegou um ponto que eu tava me sentindo muito culpada por isso. E aí veio toda a culpa dele. Aí, né, tu incha, tu começa a passar mal do tipo, por que eu tô comendo tanto? E aí começa a desencarregar muita coisa. Isso só porque eu deveria ter respirado um pouco lá no começo de, ok, é a mesma estratégia que eu passo, né? Se quer comer, vai, come. Depois sossega. Depois, tipo, não, tá bom. E aí tu recupera o mental. Mas quando a gente fica tentando amenizar, sem nem pensar no porquê que eu quero comer, nem resolver o problema, realmente só descontar na comida, é onde gera todo esse auê. E aí quando tu vai comer, dá vontade de, tipo, sabe, comer ainda mais. E aí, tipo, vem mais a culpa. E isso acabou que, fora a culpa que vem questão do corpo, porque tu já tá inchada, porque tá ruim, aí tu não quer mais fazer nada, aí tu desanima do trabalho, tu desanima do relacionamento. Aí eu cheguei a ficar com ranço, assim, com raiva, tanta raiva de mim, tanto nojo por ter feito essas coisas, tipo assim, pra que comer tanto? Pra que, sabe, por que ficar ansiosa? Sabe, porque não tinha porquê exatamente. Por ter descontado, por não ter orado mais, começou a vir tanta culpa, tanta solução que eu podia ter tido depois de ter feito tudo, que eu disse, meu Deus, e agora? Agora tem chance. Tanto que o Santiago encostou na minha orelha, já tava, tipo, aí que eu me sentia mal, porque eu ficava assim, meu Deus, porque até o outro fica ruim. A comida fica ruim, tu não quer. Aí tu tenta compensar essas compensações de eu vou comer chocolate porque faz mal. E aí tu acaba julgando a ti mesmo. Enfim, não vai ser um chocotone que vai te emagrecer, ou que você quer comer. Também não vai resolver seu problema. Mas também, muitas vezes, a gente, e falando de diversas áreas, às vezes a gente só tá se condenando por aquilo que a gente julga, que a gente mesmo criou na nossa cabeça. Às vezes a gente quer tanto comer uma coisa de boa, às vezes a comida da mãe, a comida boa, fazer uma comida especial, comer tranquilo. A gente tá tão noiado com o nosso próprio corpo. Ai, como é que eu vou ficar? Tanto pode, não pode, seguir tanta regra. A gente bota tanta lei na nossa própria vida, seguindo o que os outros falam, que a gente acaba se condenando e aí tem essas compensações. E aí vem esses momentos de, toda vez que eu como, eu sinto culpa, porque eu não tô inteira ali. Eu tô comendo pensando que eu não deveria estar comendo. Eu tô num relacionamento pensando que eu não deveria estar. Eu tô num trabalho pensando que eu não deveria estar. E aí tudo fica ruim. A gente fica ingrato, a gente para de desfrutar daquilo que a gente tem. Se a gente tem, ok. Se você tá afim de comer, óbvio que não é sobre isso, mas tá afim de comer, come. Come com tranquilidade, não com culpa nenhum. Como se fosse a última vez. Come. Então, sendo obrigado. Sendo grato. Não se oprimindo. Porque não é... A Bíblia mesmo fala, nenhum alimento é impuro. O que torna impuro é a nossa boca. É o que a gente fala, é o que a gente deseja. É o que a gente julga. Aquilo que julgamos. Meu Deus do céu, amor. Isso aqui vai ser muito gostoso. Creio em Deus. Até sentei aqui pra conversar. E a gente até sabe o que é o certo e errado. A gente até sabe o que é bom comer ou não. Por quê? O básico é sobre comer o mais natural possível. A gente sabe quando tá se passando ou não. Só que quando dá esses episódios, isso eu tô falando de um episódio, que eu tive ontem. Mas eu também já tive épocas de ter todos os dias. Teve a minha época da bulimia, teve a época da compulsão alimentar, que era algo de comer qualquer coisa. Tudo, das coisas geladas, congeladas, de parecer um animal. E tive essa época. E treinava bem e tudo mais, e tava sempre tentando compensar e nada passava. O que acontece com tudo isso? A gente vai, cada erro que a gente vai cometendo, cada frustração, cada autossabotagem vai fazendo a gente acumular. E quem está acima do peso, num nível de 15 quilos a mais, 20, 30, 50, é ainda mais difícil? É. é um ciclo, né? Enquanto não se posicionar, não melhora. Então, por exemplo, eu
Matei minha vontade de chocotone? Sim. Comi chocotone e eu senti água ali todo. Obviamente eu comi mais da metade. E eu vou dizer pra vocês que eu senti uma paz na hora de, viu, era só ter comido aquilo ontem, quando eu senti vontade. Mas, ao mesmo tempo, isso faz com que gere novos gatilhos. E que é a parte da falta de posicionamento, porque a gente sempre tenta amenizar os nossos erros. A gente sempre tenta fazer com que a gente não se posicione tão drasticamente, mas às vezes precisa. O que aconteceu? Aí eu como chocolate, o meu paladar fica mais doce, e depois eu não vou querer comer algo saudável. Por mais conhecimento que eu tenha, é só voltar para o saudável. Isso gera, enquanto a gente não trabalha o mental do porquê que isso está acontecendo, de mudar os nossos hábitos, vai se tornando cada vez mais frequente. Se tu come todos os dias mal, todos os dias é muito industrializado, fritura, muito sal, muito açúcar, tudo isso faz com que esses gatilhos cada vez aumentem. E aí vem a culpa, o remorso, aí você quer se isolar, você começa a julgar os outros, você começa a ficar mais estressado, seu intestino não funciona, você dá mais raiva ainda, você não quer chegar mais perto do seu marido, você não deixa ele se aproximar, porque você está nessa defesa, porque você está se sentindo tão mal, tão com nojo, com raiva, e por mais gratidão que esteja. A gente às vezes, realmente, e a hipocrisia a gente dizer que, eu sou grato e tudo mais, quando a gente se olha no espelho e odeia o que vê. Porque quando a gente olha para o espelho e odeia o que vê, a gente está odiando a Deus. Se Ele está dentro de nós, como dizemos, por que a gente está com tanta raiva? Então, essas coisas que a gente tem que parar para pensar, e não é decidir hoje tudo muda, não, mas precisa a gente escolher. Eu tenho que pensar sempre, eu não sou criança. Eu não posso ter a vontade, e se não for da minha vontade eu não quero, ou ficar testando várias coisas até passar a minha vontade. Como assim? Se isso não me faz bem, não quero, por que eu tô ansiosa? Calma, vai dormir. O tempo que gasta comendo e se culpando é o tempo que podia ter dormido. É o tempo que podia ter orado. E eu falo isso porque eu deveria ter feito isso também. Quando eu já estava no ápice ontem da frustração, porque a gente acaba, isso inconsciente. A gente vai lá, come muito, se sente cheia, se culpa por estar cheia. Começa a falar sobre dieta e treino com todo mundo. Tipo, eu deveria estar treinando, deveria ter, nossa, pulei dieta, sabe, amanhã eu volto, blá, blá, blá. Aí a gente se irrita com o marido qualquer coisa fala, tá irritado. Graças a Deus, até que não passei muito por isso. Mas, aí tu vai lá, se irrita com quem tá perto, se isola, não quer sair, tu não quer se vestir, não quer mais nada, ou faz tudo de qualquer jeito. E isso tudo você tá mostrando pra ti o quanto tu é frustrado. O que acontece? Quando, logo depois de comer, você tem essas atitudes, você simplesmente acaba se sabotando de novo. Qualquer coisa que você comer, por mais saudável que seja, você não vai se sentir bem. Porque a sua mente está tão presa na culpa, no medo, no querer agradar os outros, que acaba se perdendo. E não adianta a gente querer esconder o que a gente come. Não adianta a gente comer e esconder os sentimentos que estão dentro da gente. Não adianta a gente fazer o que for se nosso sentimento está guardado. Se a gente tem uma mentira dentro da gente. A melhor coisa que a gente faz quando está passando por uma situação difícil é compartilhá-la. Começou a ficar ansiosa, começou a comer demais. Sabe quando a gente começa, tipo, nossa, eu nem queria tanto esse doce, mas eu vou comer. Por que eu vou comer? Será que se eu tô ansiosa? Ou mesmo depois de comer, depois de estar se sentindo mal, não é melhor dividir? Quando a gente divide, a gente multiplica. E a gente acaba, quando a gente divide, a gente consegue ter uma noção do que tá rolando. Porque a gente vai guardando e o inimigo fica ali, te culpando, te pressionando, te fazendo se sentir cada vez mais oprimida. E aí você fica mais irritada, mais chateada, mais frustrada com o mundo, com Deus. Então, assim, quando você estiver numa situação ruim, compartilhe. O que foi o que eu fiz? Não foi fácil. Exige muita regra. Assim, exige muito quebrar o orgulho, o ego. Santiago chegou ontem e eu comi tudo enquanto ele, tava trabalhando. Só que ele chegou, eu tava muito irritada, não tava feliz. Ele, aconteceu alguma coisa disso? Não, tudo certo. E me fechei. Isso faz com que a gente piore. Porque a gente não quer falar, quer que o outro adivinhe e a gente fica ali, sabe? Tentando esconder, mentindo pra gente mesmo. Acabou que ele me tocou, assim, ele foi me abraçar e fez assim, e eu fiquei, tipo assim, na minha cabeça, nossa, tá vendo? Tô gordo, olha o jeito que tá puxando, sabe? Começou a criar essas merdas. E aí, eu não sei o que, ele me elogiou, eu disse assim, que mentira. E ele, não é mentira, né? Tipo, coisa que ele me elogia sempre. E eu fiquei, nossa, fazendo isso vai me agradar. Porque a gente tá mentindo tanto pra gente, que a gente acha que o outro tá mentindo também. Porque dentro da gente tá podre, dentro da gente tem algo escondido. E se a gente não bota pra luz, a gente se afunda em trevas. E ele começou a conversar, e eu olhei, o que houve? Daqui a pouco chegou um ponto que eu disse pra ele assim, eu tô horrível, eu tô me sentindo gorda, eu tô me sentindo mal, eu tô frustrada porque eu não consigo fazer as coisas direito, porque eu queria isso tudo em um dia. E não tinha nada errado, foi coisa que eu criei na minha mente. E aí eu olhei pra ele e disse, tipo, nada. Aí a gente começa assim, porque essa semana tá dando tudo errado. Foi um dia, às vezes foi um momento, e a gente estraga a semana toda, na nossa cabeça, né? Aí quando ele falou, ele olhou assim e disse, calma, né, tá tudo certo. E aí eu não sei o que eu falei pra ele, disse, cara, tipo, que coisa horrível. E ele brincou e falou assim, nossa, tá repreendido em nome do Senhor. E aquilo me deu um... Aí eu disse pra ele, ora. E ele foi orando. Santiago fez a melhor oração que eu vi até hoje. E ele começou a orar.
E aquilo foi aliviando. Não vou dizer pra vocês, e seria hipocrisia, que Deus, ele realmente cura na hora. Só que tudo depende das nossas escolhas depois. Enquanto a gente não escolhe e convida Jesus pra andar com a gente, ele até pode te curar, mas né, ele limpa a casa, mas a gente faz o inimigo voltar. Quando aí o Santiago orou, a gente acalmou, eu entendi que não precisava daquilo, que meu corpo, ok, eu comi muito, realmente tô mais inchado, realmente posso ter engordado 1 quilo, máximo que vai 1 quilo também, né? Mas 1 quilo, 2, né? Às vezes, né, vocês numa semana, 2, mas calma, o mundo não acaba nisso, sabe, ninguém tá te cobrando nada, tu que tá se cobrando, então só parar de se cobrar, né, só a gente respirar fundo, e indo com calma. Ele orou, e aquilo foi, tipo, acalmando, e Deus me falou assim, tá vendo, você tem que botar pra fora. Não adianta tentar esconder, porque primeiro, né, eu tenho algumas alunas que elas sempre dizem assim, eu não como nada, mas como é que tu tá gorda? Quem não come nada não engorda. Então você tá mentindo pra você mesma, muitas vezes, das coisas que estão acontecendo. E por você não dividir, por você não botar luz naquilo, não expor a luz, você não consegue se livrar. Então, às vezes, admitir que tá errada. Admitir, olha, eu ando comendo demais. Eu ando mentindo demais. Eu ando irritado demais. Como que eu arrumo? O que eu faço? Então, eu vou fazer melhores escolhas na alimentação, mas vou comer com mais calma, mas vou falar o que me incomoda para os outros, vou dividir com meu marido, vou dividir com a minha mãe, qual é a minha ansiedade, o que tá me deixando aflita, ou vou parar e pensar, né, eu sempre vou dizer, primeiro você tem que conversar com Deus, mas para e pensa, Jesus, isso tá me incomodando, tira um tempo para realmente colocar para fora o que tá te incomodando, o que tá te trazendo essa ansiedade, o que você quer, porque aí vai alivia. Não tô dizendo que hoje, por exemplo, foi um dia fácil, porque ontem aconteceu tudo isso, hoje de manhã eu acordei mal, eu fiz as coisas pro Santiago comer, só pensando assim, vou me enfiar, vou comer um monte também, azar, porque eu já acordei mal, porque eu tava inchada ainda. E aí eu comi o pão de queijo, pensei assim, aí na minha cabeça eu deveria ter feito jejum, e aí, porque eu tenho conhecimento de tudo isso, mas eu tava num looping, ouvindo o inimigo na minha cabeça, e eu deveria ter feito jejum, que eu comecei assim, cara, se eu começar a comer, pensando que eu não deveria estar comendo, eu vou me sentir mal. Eu quero saber, eu vou comer de boa. Respira fundo. E calma, vai comendo com calma. Só que mesmo assim, eu mantive comendo um pouco a mais do que deveria. Ok, vamos treinar, Santiago disse, tá, amor, vamos treinar, né, daí tu melhora. Ok, fui treinar, aliviou, coloquei os hormônios em dia. Aí o Santiago, vamos comprar um chocotone. Eu queria um chocotone. Deveria ter negado? Não deveria. Mas eu disse, não, vou comer, já que ontem eu queria comer. Isso é um acúmulo de calorias. Depois não adianta a gente reclamar que tá gorda, né? Mas precisa, né? Tá, ok, vou comer, sabendo que hoje de noite eu ia comer sushi. Eu disse, ok, mas não posso. E isso é uma conversa mental. Eu só não posso me sentir culpada, tudo bem. Se eu vou comer com alegria. Vou comer pela glória de Deus. Porque se tu come com culpa, tu não tá gloriando nada, né? Eu disse, tá bom, Deus, vamos lá. Comi o chocotone, né? Aliviou. Aí até Deus me mandou assim nessa questão de dividir com vocês isso. E aí as coisas vão alinhando. Tu pensar, tá bom, ó, hoje é um dia de comemoração, eu tô 3 meses casada, eu tenho tudo que eu preciso, não tem por que ficar aflita. Se não aconteceu o que eu queria, vai vir coisa melhor, ou né, não vai acontecer, mas o plano é outro. Confia em Deus. E isso agora tá aliviando. Sabe, vai fazendo outra coisa, não acumula mais coisa. Não fica ali tentando, martelando na tua cabeça. Tem que fazer dieta, tem que emagrecer, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que ter mais dinheiro. Às vezes o que você precisa é pausa. Pausa. Faz as coisas que tem que fazer com alegria. Ah, tem que lavar a louça? Lava a louça. Lava a louça agradecendo. Porque é uma escolha, o amor é uma escolha, a alegria é uma escolha, não é um sentimento. Né? O comer é uma escolha. Comeu, assume, a gente tem que olhar pra nossa cultura e pensar, será que o que Deus diz assim é, que teu sim seja sim, teu não seja não. Então para com, eu acho que podia, acho, não sei, e se, será? Não, se posiciona. Eu vou comer. Obrigado, Jesus, por isso. Mas não vou comer, então não vou comer, e acabou. Senão você vai acabar nessa compensação que eu passei ontem. De, eu vou comer isso aqui, mas não sei o que, mas será que eu deveria comer? Mas, sabe, aí quando tu divide teu coração, tu escuta o inimigo. E aí você, sabe, voltando pra Deus, tudo que tu come é com alegria. Todo pensamento, e tu acaba tendo domínio próprio. Você sabe que não precisa comer até não aguenta mais. Isso é só com ansiedade. E não melhora de um dia pro outro, mas melhora com escolhas. Então, que com certeza hoje, independente de quantos quilos a mais você esteja, independente de qualquer ansiedade que esteja na sua vida, calma um pouco. O que você construiu até agora, por mais errado que seja, é você. Agora, se olha com outro olhar. Calma. Vamos organizar a rotina. Pensa, só hoje eu vou dar o meu melhor aqui. Jesus me ajuda. Né? Vai fazer as coisas. Converse com as pessoas. Desabafa por tudo que está sentindo. Conversa com um pastor, conversa com uma pastora, conversa com as amigas, pessoas que acrescentem, obviamente. Se quiser, manda mensagem. Vamos conversar para que a luz seja exposta no meio dessa treva toda que está aqui dentro. Para que a gente não precise ficar ansiosa. Não é um dia ruim que pode estragar a tua vida inteira, mas é uma escolha. Eu sei que o teu corpo não tá como você queria, como existia um padrão na sua cabeça, mas aceite o erro. Aceite, você errou, eu errei, todo mundo erra. Mas a gente não pode continuar no mesmo erro.
Então não se julga tanto, não se cobra tanto. Apenas faça o que tem que fazer, que você sabe, ser ativo, comer o mais natural possível. A gente tem que mudar os hábitos, sim. Quanto mais açúcar a gente quer comer, mais a gente está comendo. Né? O corpo quer mais daquilo que ele está acostumado. Então, vai doer no começo, mas não desiste. Respira um pouco. Larga o Instagram de mão, larga as comparações de mão. Olha apenas para Jesus, ele disse que está tudo certo, que ele te perdoa. Só você tem que abandonar os seus pecados. Ok? Eu sei que eu falo demais. E essa é a minha mente. Essa sou eu. E tentar mudar isso acabou comigo. Então que você consiga admitir também. A minha fraqueza é essa. Admitir suas fraquezas, admitir sua vulnerabilidade, admitir que precisa ser cuidada, ser amada, descansar, entregar tudo pra Deus. Eu sei que não é tarefa fácil, mas você tem duas escolhas. Escolha quem vai servir. Só tem duas. Ou assim ou não. Ou eu quero ou não quero. Ou, sabe? Ou você sobe ou você desce. E a gente que escolhe, é a nossa vida. Tá tudo bem, não existe alimento impuro, não existe nada ruim, sabe? Quer dizer, existe, né? Mas a maldade está nos nossos olhos, a ruindade, a inveja, a cobiça, a ganância, tudo isso. É o que faz a gente querer compensar, é o que faz a gente estar sempre ansiosa. Então a gente tem que acalmar. Como eu gosto muito de dizer, aprenda a pausar antes que Deus te pare. Outras coisas também.